Você com certeza absoluta conhece ou até mesmo é casado com uma mulher assim. Ela trabalha 10 horas por dia, resolve todos os problemas da casa, paga as próprias contas e bate no peito para dizer em alto e bom tom que não depende de homem nenhum. A sociedade moderna bate palmas e chama isso de empoderamento. Mas nos bastidores da vida real, dentro do quarto escuro, ela está exausta, frustrada e profundamente solitária. Hoje nós vamos dissecar a mente da mulher trator. Antes de entrar no vídeo, se você quer parar de brigar com a sua mulher como se ela fosse uma concorrente hostil e assumir a sua postura de homem na arena, clica aqui no botão abaixo e se inscreve no canal. Bora pro conteúdo. Para você entender a mente complexa de uma mulher hiper independente, a mulher que atropela tudo e todos como um trator, a gente precisa dar um passo para trás e olhar para a história dela. Entenda isso, irmão. Essa mulher não nasceu odiando os homens. Ela não nasceu com essa necessidade exaustiva de controlar todos os detalhes ao redor dela. Essa armadura de ferro que ela carrega foi forjada no fogo da dor e do abandono. Na imensa maioria das vezes, se você tiver a oportunidade de analisar a árvore genealógica e a história dessa mulher, você vai encontrar um padrão muito claro e doloroso da decepção crônica com os homens. A avó dela provavelmente foi traída, submissa e sofreu calada a vida inteira dependendo de um marido abusivo, porque naquele tempo as mulheres não se separavam porque não tinham como se sustentar. A mãe dela viu essa humilhação de perto e foi abandonada também, ou então teve que carregar a casa inteira nas costas porque o marido era um homem fraco, ausente, viciado ou financeiramente irresponsável. E o que essa mãe ferida e calejada pela vida ensinou para a filha desde pequena? Minha filha, estude para nunca depender de homem nenhum. Não confie em homem, porque o homem não presta e uma hora ele vai te decepcionar. O dinheiro que você vai conquistar é a sua independência. A mulher tratora, então, ela cresceu sendo doutrinada que o masculino é um sinônimo de perigo, que depender de um homem é sinônimo de abandono e sofrimento garantido. Então, com um mecanismo primitivo de sobrevivência, ela tomou uma decisão inconsciente. Ela decidiu matar a própria energia feminina de acolhimento e vulnerabilidade. Ela endureceu a casca, ela colocou armadura, pegou a sua espada e foi para a guerra sangrenta do mercado de trabalho para garantir, a qualquer custo, que nunca passaria pela humilhação que a mãe e a avó passaram. O excesso de masculinidade e agressividade nela é apenas um escudo gigante para proteger uma menina que morre de medo de confiar, baixar a guarda e ser destruída novamente. Com essa crença de não precisar de ninguém enraizada no fundo da alma, essa mulher focou 100% da energia vital dela na carreira. Ela foi para cima, estudou, se formou, conquistou cargos de chefia na carreira, comprou o próprio apartamento e o carro que queria. Mas presta atenção, toda escolha extrema cobra um preço altíssimo na natureza. E esse preço não é certo nem errado do ponto de vista moral, mas é uma conta matemática e biológica impiedosa. Para chegar ao topo, se dever favores, sem depender de ninguém, ela não abriu espaço na agenda e muito menos no coração para que um relacionamento sólido fosse construído de forma saudável. Ela não sabe ceder num debate, ela não sabe pedir ajuda nem para carregar uma caixa pesada. E ela enxerga a menor demonstração de vulnerabilidade como uma fraqueza imperdoável que vai ser usada contra ela. Só que o tempo passa em alta velocidade. Inevitavelmente, a biologia humana não negocia com o currículo corporativo brilhante dela. Ela chega aos 35, 38, 40 anos de idade. O relógio biológico grita. A janela de tempo para construir uma família com calma começa a se fechar de forma definitiva. E é exatamente nesse momento de silêncio que a conta chega rasgando a alma dela. Ela chega no topo do prédio corporativo. Abre a porta do apartamento decorado dela e encontra um ambiente frio, vazio e solitário. Porque uma mulher tão bem-sucedida, tão articulada e tão inteligente tem um histórico tão conflitante no amor? A resposta não está na falta de sorte. Todos nós, independente do gênero do nascimento, possuímos uma energia masculina e uma energia feminina operando dentro do nosso sistema. A energia masculina é foco direcionado, execução, razão lógica, provisão, força bruta e posicionamento. Já a energia feminina é o acolhimento, a fluidez, a intuição, a nutrição, emoção e a capacidade de receber. Para que um relacionamento duradouro entre o homem e uma mulher funcione, gere respeito e mantenha a atração sexual no longo prazo, precisa existir a lei da polaridade. Polos opostos se atraem porque se complementam. Se um está operando no polo masculino, o outro precisa estar no polo feminino para que essa engrenagem do casal gire sem travar. E o que acontece na prática com a mulher trator? Ela está operando 95% do tempo na energia masculina.
Ela lidera a empresa, ela decide onde o casal vai jantar, ela conserta o encanamento vazando, ela simplesmente não pede opinião de ninguém para agir. E se ela está ocupando quase todo o espaço da energia masculina dentro dessa relação, ela não vai atrair um homem protetor, provedor e líder que ela diz para as amigas que gostaria. O homem que é um líder precisa de espaço para liderar. E como ela não dá espaço, ela não atrai aquele que ela admira. Ela atrai o homem que ela consegue dominar. Ou seja, o homem que está operando na energia feminina. Um homem passivo, um homem omisso, o cara com pouca atitude. O cara que não sabe muito bem o que quer da vida, que não decide nada, que responde você que sabe, amor, para tudo, que não se posiciona diante das crises familiares. E aqui reside a grande tragédia psicológica dessa dinâmica de casal. Ela atrai o homem passivo porque a necessidade de controle dela exige alguém dócil e que obedeça. Mas o instinto biológico feminino mais profundo e primitivo dela sente repulsa pela fraqueza dele. Ela o domina financeiramente nas discussões, mas ela internamente não o respeita. Ela, no fundo, sente uma falta de um homem de verdade que bata na mesa e diga: deixa comigo, eu resolvo esse problema. Só que ela mesma não dá 1 milímetro de espaço para que ele resolva nada. Mas, Cadu, e quando essa mulher trator, por um alinhamento raro de planetas, cruza o caminho de um homem que também tem energia masculina predominante, forte, bem posicionado, aí a gente tem o que eu chamo de choque de titãs. A relação ela se torna literalmente um campo de batalha competitivo e exaustivo. Por quê? Porque os dois polos masculinos, batendo de frente, não se conectam de forma harmoniosa numa relação amorosa. Os dois querem dominar o território. Os dois querem dar a última palavra na discussão. Ela tenta controlar ele do mesmo jeito que controla os funcionários da empresa. Mas um homem com a sua energia masculina inteira e saudável simplesmente não aceita ser colocado na coleira por ninguém. Perceba que o relacionamento entre um homem e uma mulher é como uma dança de salão. Numa dança de salão fluida, elegante, bonita, um tem que conduzir os passos e o outro tem que se deixar ser conduzido, acompanhando o ritmo da música. E quem conduz historicamente essa dança para dar segurança e estrutura é o homem. Quando a mulher trator ela entra no salão da dança da vida amorosa, ela quer arrancar o controle e conduzir a música. Se ela encontra aquele homem passivo, ele aceita ser conduzido até de ré. Mas se ela entra no salão e dança com um homem que é um líder nato, os dois tentam conduzir a dança ao mesmo tempo. A relação vira uma disputa de ego para ver quem tem mais razão e vai acabar um pisando no pé do outro o tempo inteiro. Se ela não aprender a soltar o controle, relaxar e se deixar conduzir, se ela não entender que abaixar as armas dentro de casa não significa perder uma batalha, mas sim ganhar um porto seguro para descansar, eles vão viver em pé de guerra absoluto até o divórcio inevitável chegar. E como que você desarma um trator em movimento sem ser atropelado? Como você resgata a polaridade correta sem destruir a casa? Aplica esses 3 passos táticos que eu vou te falar agora. Primeiro passo, desarma o gatilho da guerra. Você precisa entender o que não funciona. Você não combate uma mulher que está operando na energia masculina extrema com gritos, com violência ou tentando ser mais tirano do que ela. Se você fizer isso, você perde o jogo na hora. Sabe por quê? Porque agir com agressividade só valida na cabeça dela a crença que a mãe dela ensinou, de que os homens são impulsivos, irracionais e perigosos. Se você gritar, ela vai levantar o escudo de proteção ainda mais alto e vai te ver como um inimigo a ser abatido. Calma e silêncio são as suas melhores armas iniciais. Apenas não confunda isso com concordância e passividade. Segundo passo, a única coisa que consegue derreter a armadura de uma mulher trator é a segurança inabalável. A postura de um homem maduro não é de quem grita desesperado para ser obedecido. É a postura da montanha de pedra que não se move 1 milímetro sequer com a tempestade. Quando ela tentar arrancar de você o controle de uma decisão que cabe a você tomar, você não vai perder o eixo emocional, irmão. Você vai olhar no fundo dos olhos dela com extrema calma, com uma presença masculina maciça e vai dizer: fica calma, amor. Eu assumo o leme a partir de agora. Você não precisa resolver tudo sozinha e carregar o mundo nas costas. Eu estou aqui e eu dou conta do recado. E isso é um problema meu. Pode descansar. Terceiro passo, retoma a liderança pelas ações práticas e não pelo discurso vazio. Você precisa provar, irmão, não com frases bonitas de livro de autoajuda, mas com ações consistentes no seu dia a dia, que você é um homem altamente competente e confiável. Você precisa liderar a inteligência financeira da casa. Você precisa liderar os concertos práticos. Você precisa liderar o direcionamento de longo prazo da família. A mulher trator só desliga o modo de sobrevivência e relaxa quando o instinto biológico dela percebe que depois de muitos testes pesados, que a retaguarda dela está finalmente protegida por um homem que não vai recuar, que não vai abandoná-la nas crises e que não vai trair a confiança dela.
A cura de uma mulher hiperindependente é o alívio profundo de poder voltar a ser apenas uma mulher ao lado de um homem de verdade. Mas você tem que aguentar a pressão inicial e manter o pulso firme e acolhedor. Mostra para ela que o seu ombro aguenta o peso. Se esses 3 passos táticos trouxeram clareza para a forma como você enxerga as dinâmicas dos relacionamentos hoje, curte esse vídeo e se inscreve no canal, irmão. É assim que você garante que esse mapa de desenvolvimento masculino continue chegando até você todas as semanas. Já se inscreveu? Então vamos para o próximo passo, que você precisa entender como que a sua mente joga contra você nessa exata hora. E é exatamente nesse ponto de atrito máximo, na hora de executar esses 3 passos, lidando com uma mulher tão dura e controladora, que a engenharia de fábrica da sua própria mente dita se você vai salvar a relação ou se vai transformar a casa no inferno na terra. E eu vou te mostrar agora como que os 4 padrões masculinos falham miseravelmente diante da mulher trator. O guerreiro, que é focado em dominância e resultado, quando ele encontra uma mulher trator, o ego dele inflama. Ele quer medir força na marra, grito, ofensa e uma disputa de poder ridícula, que destrói todo o respeito mútuo na casa. Ele não entende que não precisa rugir o tempo todo para provar que é um leão. Já o homem que tem o perfil do mago, aquele que é focado em comunicação e busca conexão, ele tenta resolver a rigidez da mulher usando seu charme, brincadeiras e promessas que não vai cumprir. Só que a mulher trator é pragmática. O charme constante do mago vira motivo de irritação profunda para ela, que passa a vê-lo como um moleque irresponsável e imaturo. Ele tenta fugir da pressão usando a lábia, e ela assume de vez a postura de uma mãe controladora e castradora. Já o homem que tem o perfil do conselheiro, que é focado em segurança e harmonia, esse é o perfil que mais atrai e mais sofre com a mulher hiperindependente. Como ele tem pânico de criar atrito, ele simplesmente entrega a chave da casa e a direção da vida na mão dela. Ele se anula, vira o típico marido frouxo. Ele acha que está mantendo a paz, sendo extremamente passivo. Mas, na verdade, nas entrelinhas, ele está apenas alimentando o desprezo que ela sente pela falta de atitude masculina dele. E por último, o perfil do arqueiro, aquele homem altamente analítico e introspectivo. Quando a mulher trator tenta ditar as regras, o arqueiro não briga no grito, ele briga na frieza absoluta. Ele usa a lógica implacável para provar que ela está errada, criando mais distanciamento emocional. Ele se tranca no escritório e deixa ela sozinha resolvendo os BOs. A relação, então, ela morre de hipotermia emocional. Você não pode, irmão, vencer um jogo sem conhecer as peças do próprio tabuleiro. E para te ajudar nisso, a gente desenvolveu uma ferramenta 100% gratuita para você descobrir exatamente qual é o seu código comportamental. O link está aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Nós vimos hoje como a independência destrói a polaridade do casal e transforma o relacionamento num campo de disputa de poder. Mas para não ficar apenas na teoria comportamental, existe um termômetro exato, frio e matemático, que prova na prática se o seu casamento está saudável e unificado ou se vocês são apenas 2 sócios jurídicos dividindo despesas com medo do amanhã. E esse termômetro é o dinheiro. A forma como vocês lidam com a conta bancária revela a verdadeira alma e a confiança do casamento. E o que domina as famílias hoje é o medo e a separação das contas. Cada um paga a sua parte, acordos ocultos, maridos com medo de perder o patrimônio e esposa fazendo caixas secretos porque não confiam na estabilidade do parceiro. E no próximo vídeo nós vamos abrir a caixa preta e falar sobre a desconfiança financeira no casamento. Porque o famoso acordo de meio a meio muitas vezes é o começo do fim. E para provar o tamanho do estrago que isso causa, eu vou te contar uma história muito pessoal e dura sobre o que a separação do dinheiro causou na minha vida. O choque, irmão, vai ser pesado, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.